Hoje existem freelancers que passam dificuldade para conseguir bons clientes e ter uma renda recorrente mensal. E existem outros que ganham muito bem. Por que isso acontece? Na minha opinião, a diferença está em três conjuntos de habilidades que são pilares essenciais para você ter ótimos resultados no digital. E são esses três pilares que eu quero te mostrar nesse vídeo. Caso você não me conheça ainda, eu sou Eduardo Corrêa, sou redator e copywriter desde 2017 e aqui nesse canal eu te ensino como ganhar dinheiro escrevendo no digital, prestando serviço para empresas que querem vender online e sendo bem remunerado pelo seu trabalho. Se isso te interessa, já deixa um like aqui nesse vídeo e já segue o perfil, se ainda não segue, né? Para não perder os próximos conteúdos, ok? Muito bem, bora ver então quais são esses três conjuntos de habilidades que você precisa desenvolver para se tornar um freelancer feliz, realizado e bem remunerado. O primeiro conjunto deles eu chamo das habilidades técnicas. Aqui a gente trabalhando especificamente como redator freelancer, a escrita é a primeira delas. Então você precisa ter habilidade de escrever bem, gramática, escrever um texto que seja coerente, com os argumentos bem organizados e tal. Segunda habilidade é marketing de conteúdo. Então, o conteúdo escrito, né, o redator, ele trabalha dentro de uma estratégia de marketing de conteúdo que visa atrair o público certo, conquistar essas pessoas, criar uma audiência em cima dessas pessoas e prepará-las, ajudando com os problemas que elas têm e tal, até o momento em que elas estão prontas para virarem clientes do teu cliente. Então, você precisa entender como funciona o marketing de conteúdo hoje, como ele é utilizado hoje. Depois, uma outra habilidade que você vai precisar muito é pesquisa de público. Você vai trabalhar com diferentes clientes que querem atingir diferentes públicos. Então, você precisa ter a habilidade de pesquisar os problemas, as dores, os desejos de cada público e adequar isso para a tua comunicação escrita, para os teus textos. Porque se você não conseguir escrever de uma maneira que toque essas pessoas, elas vão parar para ler nada seu. Tá? Então, essa habilidade ela é essencial. E a outra habilidade é SEO, que são as estratégias para você ranquear os artigos no Google. Então, não adianta nada você escrever textos lindos e maravilhosos, colocar lá no site, no blog do teu cliente e ninguém lê. Então, você precisa de SEO para que as pessoas encontrem esses textos e aí sim você consiga fazer todo o restante dos resultados que a gente pode entregar. Criar audiência, preparar para comprar e tal, etc. Essas são as principais que vão permitir com que você escreva de acordo com as demandas do mercado, em um formato atrativo, trazendo resultado para o teu cliente. Existem outras, mas na minha opinião essas são as mais importantes. E também são as mais fáceis de se aprender. Você faz um curso, qualquer cursinho, ou você lê um livro e tal, você adquire conhecimento e vai para a prática. Então, a habilidade técnica é muito simples de você resolver. O problema é que elas não são as responsáveis por você conseguir um bom salário. Você não vai conseguir cliente e nem ganhar uma boa grana sendo redator freelancer só com um conjunto de habilidades técnicas. Paradoxalmente, é onde a imensa maioria dos profissionais mais focam os seus investimentos de tempo, energia e dinheiro. Tentam especializar cada vez mais nas habilidades técnicas para entregar um trabalho de qualidade cada vez maior. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Mas você não pode fazer só isso. Então, o segredo para você ter os maiores salários trabalhando com escrita no digital estão nos outros dois pilares que eu vou te mostrar agora. Então, o segundo pilar são as habilidades comportamentais. Em qualquer área profissional, são essas habilidades que fazem a diferença. Provavelmente você já deve ter participado de algum processo seletivo onde o recrutador fez aquelas perguntinhas assim: qual é a sua maior qualidade? Qual é o seu maior defeito? Como você se comportaria na situação XYZ? Essas perguntas são para identificar se o candidato tem as habilidades comportamentais necessárias para a vaga. Por quê? Elas são consideradas mais importantes do que as técnicas. São elas que vão influenciar a performance do profissional. E são muito mais difíceis de serem desenvolvidas. Como eu falei, a habilidade técnica, você só precisa do conhecimento mais a prática. Mas a habilidade comportamental envolve o nosso comportamento, como o próprio nome diz. Então depende das nossas emoções, atitudes, disposição, energia, etc. Daí a importância de você identificar quais são as habilidades comportamentais que já possui e quais vai precisar desenvolver para trabalhar como redator freelancer ou, se você já trabalha, para crescer dentro da área. Vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que são as mais essenciais para quem está começando. Primeiro, organização. Você precisa disso para trabalhar com diversos projetos de escrita ao mesmo tempo. Segundo, criatividade, para resolver os problemas do dia a dia. Principalmente quando você começa numa área nova, você vai ter dificuldade com diversas coisas.
e você vai precisar de criatividade para resolvê-las. Depois, empatia. Lembra que eu falei que a gente tem que pesquisar diferentes públicos e tal? Então não tem como você escrever um texto bacana se você minimamente não conseguir se colocar no lugar daquela pessoa que você quer atingir, para poder se perguntar, depois que o teu texto está pronto, será que isso aqui faz sentido para quem eu quero que leia? Então a empatia, ela é essencial. Principalmente quando você vai ter que exercitar ela com os mais diferentes públicos. Você pode ter um cliente que é advogado, ou então uma loja que vende para surfista. Olha a diferença na comunicação. A pesquisa que eu já falei antes, né? Ela entra aqui para você entender as dores, desejos, problemas de diferentes públicos também. Vendas e negociação para captar clientes, fechar bons projetos a valores justos. Então, assim, essas são apenas algumas, mas eu considero as mais importantes para quem vai começar. E aí a gente vai para o terceiro conjunto, que eu chamo de habilidades empreendedoras. Todo freelancer é um empreendedor. Afinal, você trabalha sozinho e vai se manter pelo fruto do teu trabalho. Por isso, é essencial que você prepare a tua mentalidade e aprenda as habilidades necessárias para gerenciar essa sua nova vida. E aqui a gente pode citar como exemplo a autorresponsabilidade, ou seja, é internalizar a certeza de que os seus resultados só dependem de você, a solução dos seus problemas também só dependem de você. E é diferente de quando a gente está na CLT, que tem sempre alguém nos dizendo o que fazer, como fazer, além de ter outras pessoas que podem resolver os pepinos que aparecem. Aqui é você que precisa resolver tudo. Não tem jeito. Um outro exemplo, você entender um pouquinho de planejamento estratégico. Aí você pode falar, Eduardo, mas isso aí é coisa de empresa grande e tal, né? Não, isso é coisa de empreendedor. O que difere é que o seu planejamento ele pode ser muito mais simples do que o de uma empresa. Mas sem ele, você não terá metas específicas e provavelmente vai ficar estagnado, sem trabalho e ganhando pouco. Planejar pode ser simplesmente responder às seguintes perguntas. Quantos clientes você quer ter daqui a um ano? Quanto você quer estar faturando mensalmente daqui a um ano? O que você vai precisar fazer para conquistar esses objetivos? Quais são as habilidades que você precisará desenvolver? E simples assim. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo especificamente de planejamento para freelancer, tá? Eu vou deixar o link da descrição aqui embaixo se você quiser se aprofundar nesse assunto. Esses são os 3 conjuntos de habilidades que você precisa ter. É lógico que com o tempo você vai adicionando outros ou vai melhorando cada vez mais nessas que eu citei, tá? Mas elas são essenciais, tanto para você que está começando, quer fazer a sua transição de carreira de repente para começar, quanto para quem já começou e está aí de repente patinando, sem conseguir cliente ou faturando pouco. E aí eu espero então que esse vídeo ele tenha te ajudado a ampliar um pouquinho a visão sobre como se tornar um freelancer bem-sucedido. Não existe teto para os teus ganhos no digital. Isso é uma grande vantagem de quem trabalha como freelancer. Com a experiência, você vai se especializar cada vez mais, você vai conseguir vender melhor teu serviço, vai selecionar melhor teus clientes, vai conseguir cobrar cada vez mais e ganhar cada vez mais também. Sem falar nos benefícios que a gente tem aqui. Trabalhar de casa, fazer o nosso horário, ter mais tempo para a família, o investimento inicial, ele é muito baixo para começar. Não é à toa que eu adoro essa profissão, né? Por conta de todos esses benefícios. Então eu espero realmente que tenha te ajudado. E se você gostou, não esquece de curtir e se ficar com alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu respondo. E a gente se vê no próximo vídeo.